Paz do Senhor, queridos, mais uma vez estamos de volta aqui em nosso canal Jardim Centenário EBD em Lauro de Freitas, como também em nossa rádio online. E vale se observar que esses dias nós não estamos transmitindo devido a um problema em nosso notebook. Porém, nós continuamos operando a rádio online. Quero chamar também a atenção dos meus amigos do Face, aqueles que não professam o nosso credo religioso ou a fé em Jesus Cristo. Você não está impedido também de ouvir os nossos vídeos, porque com certeza ele trará benefício à sua alma. O conteúdo dele tem este objetivo. Também quero convidá-los a participar da nossa escola bíblica dominical todos os domingos a partir das 9 horas da manhã até as 11 horas. Tendo dito isso, chamo a atenção agora dos nossos alunos e sobretudo aqueles aí de Jardim Centenário a deixar o seu comentário em nosso vídeo aí no Face e também lá em nosso canal no YouTube, que leva o nome de Jardim Centenário EBD em Lauro de Freitas. Queridos, a nossa leitura diária desta semana, que tem como título a nossa lição de número 4, a queda da raça humana. E na segunda-feira, nossa meditação diária diz: a triste história da queda pelo pecado do homem. Gênesis capítulo 3, verso 1 ao 24 diz: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Agora o versículo de número 24. Havendo lançado fora o homem, pôs um querubim ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. E pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Terça-feira, a nossa meditação diária é: a queda do homem trouxe o pecado e a morte. Romanos capítulo 5, versos 12 e 13 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Quarta-feira, a nossa meditação diária diz: em Adão todos os homens pecaram e foram afastados de Deus. Romanos capítulo de número 3, versículo de número 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quinta-feira, a nossa meditação diária diz: em sua misericórdia, Deus fez uma promessa de salvação. Gênesis capítulo 3, verso 15 diz: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Sexta-feira, a nossa meditação diária diz: Deus proveu salvação para
toda a humanidade. João capítulo 3, verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E sábado, a nossa meditação diária diz: Jesus, o segundo Adão, veio libertar o homem do pecado. 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 45 ao 47 diz: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão em espírito vivificante, mas não é o primeiro espiritual, senão natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Está aí, querido, a nossa meditação diária, versículo a versículo. Nós queremos também, em rápido comentário, fazer algumas observações, sobretudo nos objetivos específicos que eles nos direciona e nos conduz a organizar de forma mais metódica a nossa aula para os nossos alunos. Então, o primeiro objetivo específico é explicar que o Éden foi o local criado por Deus para ser habitado pelo homem. Eu quero chamar a atenção, dentro desse primeiro objetivo específico para com os irmãos, o seguinte: nós encontramos no livro de Gênesis algo muito interessante quando Deus está falando com o homem, e sobre isso eu quero chamar a atenção dos irmãos. Inclusive eu anotei em minha Bíblia, capítulo 2, verso de número 8, também o capítulo 3, capítulo 3 não, me perdoe, o capítulo 2 também, verso de número 15. Esses dois versículos eu quero fazer uma observação. Preste atenção que diz o versículo: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado do oriente, do lado oriental, melhor dizendo, e pôs ali o homem que tinha formado. Nós ouvimos muitas vezes a pessoa chamar o jardim do Éden, porém a Bíblia ela destaca que o jardim é o local em que Deus ele reservou para o homem, e esse jardim ele se encontrava no Éden. O jardim encontrava-se no Éden. Preste atenção no versículo de número 10 deste mesmo capítulo, do capítulo 2, versículo 10 diz assim: e saía um rio do Éden para regar o jardim. O rio saía do Éden para regar o jardim, e dali se dividiu e se tornava em 4 braços. Mas você pode dizer, mas lá no versículo de número 16 15 diz: e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar a terra.
Onde eu estou querendo chegar, queridos? É simples, para que nós venhamos entender que Éden, aí no texto, não está nomeando o jardim. Éden, aí no texto de Gênesis, está localizando o jardim. O jardim se localizava no Éden. Então, o nome do jardim não era Éden. Deus não nomeou o jardim. Deus nomeou o local onde ele colocou o jardim. E também é interessante observar que quando Deus ele está falando com o homem, ele diz de toda árvore que está no jardim. Ele não diz de toda árvore que está no Éden. Ele diz de toda árvore que está no jardim. E este jardim estava no Éden. E quando o homem peca, no versículo de número, no capítulo de número 3 e no versículo de número 20 no versículo de número 23, no versículo de número 23, aí o escritor ele vai destacar o seguinte: o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden, lançou fora o homem para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do Éden, do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Preste atenção que o querubim ele é colocado justamente naquele local que lá no versículo anterior é descrito, tanto de onde sai o rio passando pelo Éden, como sai o rio passando pelo jardim, como também no outro versículo, quando localiza especificamente o Éden, ao oriente. O oriente do jardim do Éden, lá ele coloca um anjo com uma espada em mãos, e essa espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. A árvore da vida, esta mesmo que nós vamos encontrar lá no livro de Apocalipse, que ela ainda existe e se encontra reservada para aqueles que agora, nesse tempo, têm aceitado a Cristo e terá livre acesso à árvore da vida. Então, queridos, a nossa observação é essa: o jardim, o nome do jardim não é Éden. Éden é o local onde o jardim se encontrava, e, diga-se de passagem, é um local reservado onde Deus visitava o homem. Deus, ele descia na viração do dia no jardim, e o jardim se encontrava no Éden, e era aonde o homem também
era testado constantemente. Como assim testado constantemente? Porque lá no jardim Deus coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Na árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus diz ao homem que ele não deve comer, sendo que na árvore da vida Deus não vetou. O homem tinha livre acesso à árvore da vida. Dentro desta observação é que nós ficamos no primeiro objetivo específico, que é explicar que o Éden foi o local criado por Deus para ser habitado, o habitat do homem. O homem tinha no Éden todo o seu habitat e mais intimamente dentro do jardim onde Deus plantou no Éden. Você lê com atenção o texto, e o texto vai lhe dizer assim, ó: e plantou o Senhor um jardim no Éden, nos levando a entender que o Éden estava pronto. Depois do Éden pronto, Deus agora tem e quer, como ainda hoje Ele quer, ter uma intimidade muito maior com o homem. Então o que é que Ele faz? Ele, no Éden, onde Ele já tinha criado para o homem habitar, Ele agora faz um local mais reservado ainda. E Jesus Cristo, Ele nos dá esse entendimento quando Ele diz: quando quiseres falar com teu Pai Celestial, entra no teu quarto, quer dizer, no lugar mais reservado possível, e fala com o teu Pai Celestial e Ele te ouve. Então, querido, esta aí é a nossa observação em relação ao local criado por Deus para ser a habitação do homem. Segundo ponto é conhecer como se deu a tentação de Adão e Eva. Uma coisa interessante nesta segunda parte, ou nesse segundo objetivo, conhecer como se deu a tentação de Adão e Eva. Primeiro, a Bíblia ela diz que, mais especificamente, o apóstolo Pedro, ela diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Este andar em derredor é observando os nossos pontos fracos, para que ele, na sua investida, ele não falhe, ele não venha a falhar. A nossa sorte é que a Bíblia também diz que ao nosso redor encontra-se o anjo do Senhor para nos livrar e guardar. Sendo assim, ele certamente vinha observando tanto Adão como Eva no jardim. E dentro do texto nós podemos observar que Eva, ela olhava de forma diferenciada para as árvores, sobretudo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tanto é que no versículo que a Bíblia destaca como a queda do homem e a tentação de Eva, ele vai dizer o seguinte, depois de na parte B do versículo do capítulo 3 e do versículo 1, ele diz assim: é assim que Deus disse:
não comerás de toda árvore do jardim? O interessante é observar a resposta de Eva. Eva diz assim: e disse a mulher à serpente: de todo fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dela, nem nela tocareis, para que não morrais. Essa é a resposta de Eva à indagação da serpente a respeito da atitude que o homem e a mulher deveriam tomar em relação às árvores que estavam no jardim. A mulher disse para a serpente, repetindo: não comereis dela, nem nela tocareis, para que não morrais. Mas aí você volta ao capítulo de número 2, quando Deus fala com o homem a respeito desta ordem em relação às árvores do jardim. No versículo 16 do capítulo 2, Deus diz assim ao homem: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Você notou a diferença entre o que Deus disse ao homem e o que Eva diz à serpente? A Bíblia é muito clara em dizer que nós temos que observar a palavra de Deus e não acrescentar e nem diminuir nada dela. A ordem de Deus para Adão e para Eva não foi de não tocar na árvore. Deus não disse a Adão que ele não podia tocar na árvore. Adão podia tocar na árvore, conforme o texto está mostrando. Repetindo o texto: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Tocar na árvore é uma coisa, comer do fruto da árvore é outra coisa extremamente diferente. Então, observando Satanás que a mulher acrescenta algo àquilo que Deus diz, ele aproveita-se disso para incrementar. Veja que quando Satanás ele vai tentar o segundo Adão, porque a Bíblia também diz que o primeiro Adão foi feito alma vivente, Paulo escrevendo aos Coríntios, e o segundo Adão, Jesus, foi feito espírito vivificante. Então, quando ele vai tentar o segundo Adão, Jesus, ele usa esse mesmo argumento. Está escrito, ele usa as escrituras. Olha que ele não usou está escrito para a mulher, porque não estava escrito ainda, não tinha escritura. Mas ele diz assim, não é assim que Deus disse? É assim que Deus disse? Ele coloca em xeque aquilo que Deus disse. Ele chama a atenção daquilo que Deus disse para experimentar e ver se a mulher realmente tinha convicção do que Deus tinha dito. Segunda, encontrando brecha na resposta da mulher, então ele aproveita a oportunidade para aguçar na mulher aquilo que levou ele a pecar, que levou ele a ser expulso do céu. Prosseguindo no diálogo
da serpente com a mulher. Então a serpente, versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabedor do bem e do mal. O que nos chama a atenção aí é: e sereis como Deus. Ele induz ao homem ao sentimento de soberba, de exaltação, de orgulho. Este mesmo sentimento foi o que Satanás alimentou, e alimentando esse sentimento, Deus vê no coração de Satanás e o expulsa do céu. Você observe Isaías capítulo de número 13, Isaías capítulo 13, livro do profeta Isaías capítulo 13 e o verso de número 14, ou melhor dizendo, capítulo 14 e o verso de número 13. Diz assim, ó: e tu dizes no teu coração: eu subirei ao céu acima da estrela de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, ao lado do norte, e subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Versículo 14. Observou a semelhança do sentimento que ele induziu ao homem a alimentar? Ele caiu por causa disso e fez com que o homem também viesse a cair por causa disso. E sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. O homem, nesse afã de ser como Deus, perdeu a sua originalidade, aquilo que Deus tinha posto. E diga-se de passagem também, este sentimento continua sendo alimentado até os dias de hoje. O sentimento de soberba, de exaltação, de buscar glória para si, querendo usurpar a glória de Deus. Nós somos pó e cinza, nós somos barro, e por isso nós não podemos achar que somos como Deus. Queridos, veja que quando Deus ele vai dar a sentença do homem, ele diz justamente isso: tu és pó e ao pó tornarás. Deus ele mostra ao homem o que é que ele é. E o salmista, se não me falha a memória, o salmista Davi, ele com muita precisão e consciência ele diz, e aí também é dito pelo patriarca Jó, ele diz assim, ó: quem é o homem para que dele se lembre, e o filho do homem para que tanto o estime? Jó, ele entende que o homem não é nada, que o homem é pó e cinza, que o homem é barro, mas mesmo assim Deus, ele ama o homem, ele quer o bem do homem, quer o bem da sua criatura, da coroa da criação. E Deus, o nosso Senhor, ele demonstra isso quando a Bíblia diz que na viração do dia Deus visitava o homem no jardim. Então tá aí, querido, esse também é o nosso segundo objetivo específico, é conhecer como se deu a tentação de Adão e de Eva, e um dos motivos pelo qual se deu foi justamente esse, que o homem ele alimenta, que Satanás, melhor dizendo, fez com que o homem alimentasse
o sentimento de soberba, e sendo assim, o homem perde a sua originalidade e a sua comunhão com Deus. Amém? Ficaremos por aqui. Até a próxima aula. Mais uma vez eu peço aos queridos e amados ouvintes que nos acompanham nas redes sociais que deixe aí seu comentário. O que vale para nós é o seu comentário. Nós não estamos aqui pedindo que seja comentário somente positivo, de elogio, nada disso. Temos que ter maturidade suficiente para entender que também nós erramos em nossos comentários. Quando nós erramos em nosso comentário, precisamos ouvir alguém que nos corrija. E sendo assim, você que está aí do outro lado aqui pode fazer isso, deixando o seu comentário na nossa página aí do Face ou no nosso canal no YouTube Jardim Centenário EBD, em Lauro de Freitas, ou em nossa rádio online EBD Centenário. Que Deus em Cristo abençoe. Até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus.